Tirem as mulheres da cozinha, porque por hoje somos nós, homens, que vamos aprender aqui um prato muito legal para a gente poder estar agradando a nossa casa, agradando a nossa esposa. E esse é um grande intuito desse canal, Homens e Fogão. Um canal que foi feito para você, homem, para que a gente não somente aprenda a cozinhar, a fazer alguns pratos, mas também que a gente converse um pouco mais sobre as questões que nos envolvem. São questões de homem, são questões que nós precisamos conversar um pouco mais. O meu nome é Rafael, eu sou pai, marido, um chefe de cozinha e, acima de tudo, filho. Eu sou um servo de Deus. E hoje nós temos uma receita super especial, que é um Bœuf Bourguignon. É um filé à moda de Borgonha. É uma carne com molho de vinho, no seu resumo. E vamos conversar também sobre distrações. Bom, lembrando que a gente vai utilizar aqui para o molho para carne um vinho tinto, e só deixando bem claro que, utilizado esse vinho, né, na panela, todo o álcool evapora, fica apenas aqui o sabor, né, com o molho, o sabor em si do vinho, tá? Eu não sou adepto a bebida alcoólica para tomar, não o uso da bebida em si. Na minha casa também nós concordamos de que de fato isso pode nos gerar alguns problemas, né? Então fazemos apenas o uso para culinária, tá bom? Bom, o primeiro passo aqui, a gente vai estar ligando a nossa panela e eu vou aquecer um pouco uma frigideira. Você pode estar utilizando ou uma frigideira ou também uma panela com tampa. Nesse caso, eu escolhi aqui uma carne de primeira, um filé mignon. Mas você pode estar utilizando aí até mesmo o peito, até mesmo o acém. Mas isso seria necessário colocar numa panela de pressão. Então, nessa situação, eu estou aquecendo uma frigideira e eu vou temperar aqui com sal e pimenta. Eu vou temperar aqui a nossa carne. Sal e pimenta. Eu vou temperar a nossa carne. E o primeiro passo, todos os nossos ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Não se preocupe, apenas pega a ideia. E a grande sacada daqui é você fazer para sua esposa, para você preparar aí um ambiente muito legal na sua casa, deixar as crianças ali, né, mais quietinhas, dormindo, e você preparar um ambiente, preparar um jantar especial, porque afinal de contas o ato de serviço, o ato de se preparar, o ato também de demonstrar carinho através da culinária, através de um gesto, né, vale muito mais às vezes até do que muitas palavras de pedidos de desculpa. Às vezes é uma restauração da nossa casa, começa às vezes através de um jantar, mesmo que seja simples, mas genuíno. Eu vou colocar aqui um pouco do azeite, tá bom? Você pode estar usando óleo, mas eu vou colocar um pouco do azeite e aqui eu vou fritar o bacon, tá? Esse filé, ele vai bacon. Eu cortei ele um pouco menor, é justamente pra gente poder fazer ele mais rápido, né? Pra nossa receita aqui. Eu estou precisando, acho, um pouco mais de óleo. Você pode colocar o óleo. E a ideia aqui é apenas frigir esse bacon. Você não precisa deixar ele fritar muito. Apenas dar uma pequena dourada nele, para a gente poder começar a dourar a nossa carne. No mesmo recipiente que eu coloquei, que eu tirei o nosso bacon, a gente vai voltar com ele depois de frito. Essa receita é do Bœuf Bourguignon, né? De Bœuf Bourguignon. É literalmente uma receita clássica francesa, onde se leva carne, molho de vinho da Borgonha, né? Nesse caso a gente vai utilizar um vinho tinto, mas é um vinho
esse tinto. A gente vai utilizar cogumelo Paris, cebola, vamos utilizar aqui cenoura e vamos servir isso com um purê de batata. Então fica muito legal o vinho com o purê, né, com a carne, dá aqui um sabor maravilhoso com algumas ervas, fica algo especial, tá? Lembrando de que aqui não é uma escola de culinária que eu quero que você faça exatamente conforme o original. Eu quero que você aprenda a ideia, para a gente tentando aqui ser o mais simples possível, para que você consiga executar dentro aí da sua realidade, dentro da sua casa. Eu não sei aonde você mora, se é fácil ou não você conseguir alguns ingredientes, não é? Então eu gostaria assim que de fato isso seja algo mais fácil possível para que você execute. Olha só. Olha, uma vez que para mim ele já começou a dar uma pequena dourada, eu vou reservar já o meu bacon, tá bem? Eu vou reservá-lo. Vou colocar aqui na mesma vasilha que ele estava. Se você achar um bacon mais gorduroso, você pode fritar ele um pouco mais. Esse meu bacon ele não é tão assim com muita gordura. Então reservei o meu bacon. Temperado está a minha carne com sal e pimenta apenas, não precisa colocar outra coisa. Eu vou colocar ele aqui do jeito que está. Coloco a carne para a gente poder estar iniciando aqui esse processo de dourar ela, tá? Então no azeite mesmo ou no óleo você pode trabalhar então agora a nossa carne. Eu vou colocar um pouco mais aqui da pimenta, isso vai muito a gosto, e o sal, esse sal eu trituro ele na hora, ele sai alguns pedaços. Eu gosto muito dessa ideia. Então fica como você achar que precisa. Lembrando de que é um prato muito tradicional, é um prato diferenciado e é um prato que você pode estar fazendo aí durante a semana, durante o final de semana para sua casa, principalmente na nossa ideia como homens de fogão. Você é homem, você preparar um dia especial, um jantar especial para sua casa. Eu falo muito isso com alguns amigos que sempre me falam: Rafael, eu não sei cozinhar, ou cozinhar é algo muito complicado, muito ruim. Mas o que eu posso dizer é que de fato você entrar dentro de uma rotina, isso pode gerar um pouco, né, de cansaço. Mas a cozinha em si, ela pode ser uma terapia. Na verdade não pode ser uma terapia, ela é uma terapia. Então às vezes alguns cansaços aí do dia a dia, alguns estresses, ela pode ser tirado sim através aqui de um ato. Você vai estar fazendo um ato de carinho e amor para sua casa, para sua esposa, e ainda assim você consegue desestressar, esquecer um pouco, mergulhar um pouco nesse ambiente aqui da cozinha. Vou colocar aqui um pouco mais do óleo, tá bom? A ideia é a gente dourar. Lembrando que eu estou usando uma carne aqui de primeira, que não vai precisar de certa forma estar cozinhando em panela de pressão. Rafael, eu não achei uma carne de primeira perto aqui do meu açougue, perto do supermercado. Faça com uma carne de segunda, mas nesse caso, se você tiver um pouco mais de habilidade, você vai precisar utilizar uma panela de pressão, tá bom? Até para você cozinhar um pouco essa carne. Não faça isso antes de colocar os legumes. Por quê? Porque os legumes eu quero que eles apareçam. Então, a cenoura eu já pré-cozinhei ela. A cebola eu também deixei ela, é uma echalota, é uma cebola menor, uma cebola que eu já coloquei. Eu quero que apareça alguns pedaços maiores dela. E também eu estou utilizando aqui, ó, um cogumelo Paris. E, na verdade é um cogumelo fresco. Você pode estar utilizando, dá uma ideia especial para nossa receita. Rafael, não achei o cogumelo Paris.
você pode estar comprando aqueles de saquinho de conserva, sem problema nenhum, tá bom? O efeito vai ser aí muito semelhante. Novamente, a grande questão não é você ser um chefe de cozinha. A grande questão é tentar fazer com que você consiga executar essa receita para que você consiga fazer uma noite especial para sua casa e para sua família. Eu vou estar virando aqui, ó. Depois que dourou, vou virar. A nossa carne. Olha só, depois aí aqui de uns 2 ou 3 minutos, a gente já percebe que a gente já pode estar colocando aqui o nosso alho. Eu vou colocar o alho. Agora eu volto com o nosso bacon. Olha. Eu volto com o nosso bacon. Olha só, já está preparado. Eu costumo colocar aqui um pouco de páprica. Eu sei que a páprica em si no original não existe, mas eu acho que fica um toque especial a gente colocar uma páprica. Eu estou usando uma páprica defumada. Você pode estar utilizando aí aquilo que você achar. Então agora a gente coloca aqui o nosso vinho. Você pode estar colocando aí um pouco menos do meio da garrafa, sempre lembrando de que todos os ingredientes com quantidades vão estar aí na nossa descrição para que você acompanhe e faça aí esse prato. Eu tenho aqui um molho de carne que é um demi-glace. Eu tenho ele sempre preparado para estar fazendo alguns pratos. Eu coloquei ele. Você pode acrescentar às vezes aí um caldo de carne. Existe caldos de carne, né, nos supermercados e às vezes em alguns lugares caldos de carnes até profissionais. Se você não achar, você pode colocar um pedacinho, não todo, um pedacinho de um caldo de carne na nossa receita, porque isso pode te ajudar. Aqueles concentrados não é do uso, não é legal utilizar. Se você encontrar algo profissional é muito melhor, mas nesse caso aqui eu vou estar trabalhando com um demi-glace, que é um molho de carne que eu tenho preparado para a gente poder estar deixando aqui mais encorpado o nosso molho, tá bom? Para a gente deixar um pouco mais de sabor, né, nesse caldo que a gente está fazendo com um vinho tinto, eu vou colocar aqui, olha, um alecrim, vou colocar folhas aqui de louro, e eu tenho aqui uma cebolinha especial que eu vou picar ela e também vou colocar aqui para a gente poder trabalhar elas. Se você tiver aí outro tipo de erva que você goste, aí um tomilho, uma sálvia, se é muito utilizado o tomilho, tá, na culinária francesa, você pode também. Nesse caso eu vou usar louro e usar alecrim, que é do meu gosto, acho muito especial. Então vamos deixar aqui agora o nosso caldo e a nossa carne trabalhando. Você pode estar tampando, deixa aí no fogo um pouco mais baixo, você pode tampar e deixa esse caldo trabalhar aí a carne e engrossar e ir reduzindo, como a gente fala, justamente para pegar sabor na carne. Fui levar uma palavra no domingo agora na nossa igreja e a gente conversou muito sobre distração. Falei, por que não a gente não também compartilhar um pouco mais dessa mensagem aqui no Homens e Fogão, né? E eu mostrei aquela passagem onde Jesus ele chamou alguns discípulos. Na verdade eram 3 e Pedro estava também. Ele estava nos piores dias aqui nessa terra, onde estava com agonia, né? Ali no jardim do Getsemane. E ele disse assim, olha, para os 3 discípulos: fiquem aqui que eu vou lá falar com o Pai e eu já volto. E quando Jesus voltou,
A Bíblia diz o seguinte, que encontrou eles dormindo e até realmente exortou Pedro, dizendo: Pedro, você não consegue ficar 1 hora sequer comigo em vigilância? Dizendo: Pedro, é um dos piores dias da minha vida e você não consegue ficar em vigilância, não consegue ficar em oração comigo? E contei uma história que vale muito a pena para que a gente imagine. E imagina Noé recebendo uma ordem de Deus, dizendo assim: Noé, olha, eu vou enviar muita chuva e eu preciso que você construa uma arca. A arca foi feita tudo em madeira. Então Noé, a palavra de Deus diz que demorou muitos e muitos anos, 100 anos, para construir a arca. E na verdade, quando Deus faz assim, é porque Deus estava construindo Noé também, né? E imagina, faça aí um exercício de imaginação. Imagina Noé, então, construindo ali, cortando madeiras e colocando madeiras ali empilhadas, e aparece o vizinho dizendo: ô, seu Noé, tô vendo que você tá numa obra aí, você não pode emprestar uma madeira para mim? Que eu preciso fazer ali uma mesa, enfim. E Noé disse: ah, tudo bem, claro que posso. Não, eu te devolvo. Não, não precisa não, pode, tá tudo bem. E se passou um tempo, apareceu outro rapaz e parou uma picapinha lá dizendo assim: seu Noé, tô vendo que você tá com uma obra aí de madeira, você não venderia algumas tábuas para mim não? Porque eu tô precisando fazer um barracão lá, enfim, né? E Noé diz: não, mas eu não tô aqui para vender não, eu tô construindo aqui um projeto, enfim. E ele disse: não, seu Noé, sabe o que é? Porque aí Noé disse: não, tudo bem, não, Noé, toma aqui um dinheiro aqui, obrigado, seu Noé. E Noé: ah, não, tudo bem, não era mim. E aí ele ficou sabendo, um passou pro outro, o outro foi passando, e o seu Noé então começou a ver que era uma coisa legal fazer isso. Mas, poxa vida, tem bastante gente me procurando, enfim. E ele foi vendo que até que não era mal essa situação de você estar vendendo madeira. Ele começou a envolver a família dele, dizendo assim: olha, puxa vida, a gente pode tá trabalhando aqui vendendo madeira. E chegou a um ponto que o seu Noé, ele começou a ficar tão grande, tão famoso, de que ele construiu o armazém do Noé. Olha a foto, a madeireira do Noé. Imagina isso. E se você perceber nessa foto, vai ver que a arca lá atrás está inacabada. Imagina de que essa história poderia ter acontecido, mas graças a Deus Noé não se distraiu. Noé, ele entendeu que havia um plano de Deus, uma ordem de Deus para a vida dele, para a casa dele, para a família dele. Ele não se distraiu. Aí é apenas uma foto da inteligência artificial, mas para que a gente pense: puxa vida, é verdade. E eu te falo, quantos homens têm se distraído? A gente não está aqui dizendo que você não tem que trabalhar ou fazer negócios ou buscar um crescimento. Mas quantos homens têm se distraído fazendo exatamente aquilo que Deus não pediu para ele fazer? Fica tão envolvido nas questões dessa terra que acaba esquecendo aquilo que é mais fundamental. Depois da sua vida com Cristo, com Deus, esquecendo até mesmo da família. E quantos casamentos terminam porque o pai, o provedor, aquele que é o sacerdote, o cabeça da casa, ele está ausente. Entenda que a situação em si, o cenário, ele não é uma desculpa. Não é uma desculpa para a distração, o erro. Porque Adão se distraiu no paraíso. Adão, ele se distraiu aonde havia tudo em perfeita ordem. Havia climatização perfeita. Imagina, antes que houvesse fome, já havia alimento para Adão. Estava tudo perfeito, mas ainda assim ele se distraiu. Se você olhar na passagem de Jesus no deserto, se permaneceu fiel, focado naquilo que era de direito, naquilo que ele veio fazer, focado. Depois de 40 dias sendo tentado por Satanás, sendo tentado através da palavra de Deus. Até isso,
mas mesmo assim se permaneceu posicionado. Então não é o cenário, é a política, é a questão, é a economia. Não é o cenário que é a desculpa para a gente não ficar posicionado, para você se distrair. É isso que tem muitas vezes sabotado destinos, tem roubado milagres. Olha, o nosso molho, ele está começando já a querer encorpar. E ó, aqui ó, eu vou estar colocando agora a minha cenoura pré-cozida. Vou colocar aqui o meu champignon. Vou colocar a minha cebola. Eu tô vendo que eu vou precisar de um pouquinho aqui de caldo. Então aqui eu vou acrescentar um pouquinho de água, sem problema nenhum. Vou aumentar meu fogo novamente. Vou colocar um pouco de água para a gente poder estar trabalhando esse molho. Olha só, vou colocar um pouco de água para a gente poder cozinhar. Coloco um pouco mais do meu caldo. E no final um pouco mais de vinho para a gente poder estar terminando aqui o nosso filé, o Bœuf Bourguignon, que na verdade é uma carne na moda de Borgonha, da França. E voltando ao nosso papo em relação à questão de distração, a distração em si, lembre-se, é como uma corrida numa esteira. Você está ali dando tudo de si, você transpira, né? Você está ali transpirando, mas você corre sem um destino. Na verdade, há uma falsa sensação de evolução, porque você está se cansando. Não é assim às vezes que a gente se sente? A gente parece que a gente está dia após dia se cansando, a gente está se transpirando, a gente está ali dando tudo de si, mas às vezes a distração vai fazendo com que a gente não esteja tomando as decisões corretas, não esteja dando atenção àquilo que de fato é necessário dar, e faz com que haja aí uma falsa sensação de que estou evoluindo, de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão crescer, mas na verdade você corre sem um destino. E lembro de que quando eu ministrei, eu falei: como está a sua casa? Como estão seus filhos? Nós vemos aqui às vezes adolescentes ficando até 2, 3 horas da manhã no celular, no seu quarto. A gente percebe de que cada um fica jogado num quarto, promovendo aí um distanciamento entre pais e filhos. Seja você o libertador. E eu não estou falando sobre autoritarismo, eu estou falando sobre remissão, sobre remir, sobre promover um ambiente na casa ao ponto de dizer: não, filhos, vamos desligar, vamos assistir um vídeo. Olha, o pai aqui alugou um filme, olha, tem no stream aqui, tem um filme aqui, vamos assistir The Chosen, tem um filme gospel legal. Na minha casa a gente opta sempre para assistir algo que vai nos edificar. Então promova isso, faça uma pipoca, compre ali um suco, bata uma vitamina, compre um refrigerante que seja, mas diga: não, vamos ter o nosso momento junto, vamos parar de estar um para cada canto. Sente com seus filhos, converse com ele, tá tudo bem, quais são os seus sonhos, o que você tem no seu desejo, invista naquilo que você acredita, coloque valores, coloque atenção naquilo que você acredita de fato, e na verdade naquilo que de fato vai te gerar algo no futuro. Esses dias eu estava conversando com o meu filho mais velho, Emanuel, e explicando para ele a diferença de ser inteligente e de ser sábio. Que a inteligência em si, você até pode ter benefícios com ela, e evidentemente essa é uma graça de Deus também, mas ela não faz com que você consiga enxergar além daquilo que os seus olhos podem ver. E a sabedoria de Deus, aquilo que vem e provém de Deus, faz com que você consiga enxergar o seu futuro. Consiga enxergar o seu futuro como, Rafael?
você consegue ter discernimento das suas decisões de hoje e da onde pode levar elas. Então pense bem, as distrações fazem com que a gente não dê a atenção nas nossas decisões de hoje, para que depois no amanhã falar, do nada acabou. Eu digo para você, não se acaba do nada. As questões da vida, um casamento, não é do nada que se acaba. É em relação a questões do dia a dia que vai se destruindo. E lembro de que, entenda, um casamento perfeito não existe, mas um casamento em Deus, ele é construído. Existe alguém de Deus para mim? Não, eu acredito que não existe, mas eu acredito que se constrói um grande amor. Você constrói um grande amor. Não existe o grande amor da minha vida. Existe, na verdade, o amor que foi construído e se tornou o grande amor da minha vida. E é justamente isso que a gente fala muito aqui em casa para os meninos. Um casamento, ele é construído. Um casamento, ele precisa ser colocado, as coisas para ser conversadas no dia a dia. Agora a gente percebe o seguinte, olha, que a nossa carne, ela já está cozinhando. E aqui, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar agora aqui o nosso purê. Eu já cozinhei as minhas batatas, e aqui você pode ter tanto aqueles amassadores ou apenas um garfo que você já consegue estar amassando aí a sua batata. Como eu falei para vocês, eu já cozinhei a batata e eu vou amassar as minhas batatas para a gente poder estar finalizando o nosso purê também. Pessoal, enquanto a gente finaliza então a nossa carne, que eu deixei ali atrás só para a gente poder estar engrossando um pouquinho mais, deixando encorpar esse molho, eu vou aqui finalizar o nosso purê. Eu faço aqui, olha, com manteiga. Nesse caso aqui, já que nós temos um molho já com muito sabor, eu não vou colocar nenhum alho aqui no meu purê, tá bom? Eu vou utilizar a manteiga. Vou colocar aqui a nossa pimenta do reino com o sal. Eu utilizo um pouco de creme de leite para dar uma cremosidade aqui nesse purê, tá? Então, Rafael, não tem um creme de leite, use um pouco de leite ou um pouco de água. Nesse caso eu estou usando um creme, tá? E aqui, ó, eu coloco já a nossa batata amassada para a gente poder ter o nosso purê de batata. Ó, a gente percebe que ele já começa a encorpar o creme de leite com a manteiga. E para a gente finalizar, eu coloco um pouco aqui de parmesão. Um pouco de parmesão no purê. Acho que pode ficar muito cremoso. Olha só, com sabor. Ele é um purê de batata base. Eu não gosto daqueles purê de batata muito liso, tá? Na verdade, nos restaurantes que a gente chefia, às vezes aqui até os belgas preferem o purê de batata até com casca. Então todo ele mais rústico, né? Mas nesse caso, eu não fiz ele tão liso, mas um purê de batata diferente. Então, acima de tudo, não se distraia. Lembre-se que tempestades, a gente consegue enxergar as tempestades com as nuvens escurecendo, os ventos, a gente consegue enxergar de longe. Gigantes, é possível também enxergar eles quando eles estão vindo, pelo seu tamanho, pelo seu cheiro, por toda a questão dos seus passos, né? As distrações não, é um inimigo sutil, algo que vem sem a gente perceber. A gente já está totalmente envolvido com coisas que talvez não valha a pena. E assim como o Noé, graças a Deus, não fez, mas o Noé da nossa história, você pode estar aí distraído, sem fazer aí aquilo que Deus mandou para você, sem cuidar da sua casa, da sua arca, e você totalmente distraído com as coisas que de fato têm que ser feitas. Volte a dar atenção para sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, que Deus ele vai nos honrar com isso. Vamos montar agora o nosso prato. Olha só, agora eu tenho aqui um prato
É um prato diferente, não é o prato que a gente utiliza na nossa casa, mas é um prato especial para eventos especiais, para situações especiais. Então vale a pena você comprar aí um prato para que você também faça uma noite diferente. E o empratamento é muito simples. Eu vou deixar aqui, vamos colocar ele no centro. Esse empratamento eu vou colocar o meu purê de batata, ele no centro do meu prato. Olha, eu faço aqui uma pequena cama de purê. Rafael, mas vai ser apenas purê? Sim, é uma guarnição com um purê de batata com a carne, é algo que fica especial. E agora eu vou pegar aqui a nossa carne. O cheiro tá bom, hein? Pegar alguns legumes. E eu gosto de utilizar aqui, ó, um verdinho para a gente poder estar fazendo aqui uma decoração especial. Esse aqui é um famoso prato francês, um buff bourguignon com um purê de batata simples, sendo feito para nossa casa, para um dia especial. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, da nossa mensagem, que você de fato tenha coragem de ser o sacerdote do seu lar. E eu te peço para que você se inscreva no nosso canal, para que você ative o sininho, para que você compartilhe essa mensagem, para que outras pessoas também possam ser abençoadas e chegue essa mensagem para mais homens se posicionarem em Cristo. Um grande abraço, muito obrigado, pessoal.